Recanto, dedicação, cuidado e valores que transformam vidas. Você quer qualidade em fardamentos para sua empresa, escola, evento e muito mais? Procure a Fardamentos e Cia. Trabalhamos com todos os tipos de fardamentos, copos, canecas, bonés, personalizados em geral. Fardamentos e Cia. A Rua Rio Salgueiro, próximo à feira do bairro José e Maria. Fale com o nosso amigo Dena. O telefone Zap 879-8827-6265 ou Instagram Fardamento _e _Cia. Servidor municipal, o futuro que você quer começa agora. O Sindicemp luta por melhores condições de trabalho, valorização salarial e respeito à sua dedicação. Mas para conquistar mais, precisamos estar juntos. Filie-se hoje mesmo ao Sindicemp e seja parte dessa história. Ligue 87-3861-4996. Instagram, @Sindicemp _Petrolina. Sindicato dos Servidores Públicos de Petrolina, unidos pela valorização de todos. Na manhã que acorda a cidade, o som da ponte me leva a sonhar. Vozes que ecoam, batidas de verdade. Na sintonia posso me encontrar. Ponte FM 87,9. A música pop é um presente. Notícias e música de qualidade. Venha nessa sintonia, porque tá na ponte é bom demais. Ponte FM 87,9. Sintonize seu rádio. Venha nessa sintonia, porque tá na ponte é bom demais. 87,9. Novidade boa chegando no Colégio Recanto, bairro Areia Branca. Agora, o Colégio Recanto tem período integral e também contraturno. Mais tempo na escola, mais aprendizado, mais diversão e uma rotina cheia de carinho e cuidado, com propósito e valores cristãos. Vem saber mais e garantir a vaga do seu pequeno ou pequena. Período integral e contraturno. É com o Colégio Recanto. Educação com amor. Mais informações no Insta, @Colégio Recanto PNZ e WhatsApp 879-8856-2023. 87,9. Oi, meu povo, Sinara Marques, passando para trazer importantes recados dos parceiros que acreditam no jornalismo do nosso portal Tribuna Nordeste, do nosso Hora Ponte, da Rádio Ponte FM 87.9 e das nossas plataformas digitais, como o nosso canal no YouTube, Tribuna Nordeste TV. Se inscrevam, fiquem por dentro dos nossos conteúdos, né, que a gente está diariamente trazendo para vocês. E um desses parceiros é a Masa Contabilidade. A empresa fundada pelos irmãos Emanuel e Eric Santos Araújo entrega a contabilidade de sua empresa sem complicação e há 20 anos estão nesse mercado. A Masa Contabilidade é uma empresa de referência na região, com atuação em todo o país. A sede fixa está localizada aqui em Petrolina, que é a maior cidade do sertão, terceira maior em população de Pernambuco e, é claro, referência como maior produtora da agricultura irrigada de fruticultura do Brasil. O escritório da Masa Contabilidade atende clientes ativos entre pessoas físicas e jurídicas, oferecendo soluções em contabilidade fiscal, trabalhista, legalização de empresas, a declaração do MEI, né, você que é microempreendedor individual, e recuperação de créditos tributários. Com a equipe afiada e competente, é um modelo de atendimento personalizado. A Masa Contabilidade combina tecnologia e proximidade para entregar resultados confiáveis, seguros e atentos às demandas de cada cliente, seja pessoa física ou jurídica. Para saber mais dos serviços da Masa Contabilidade, acesse o Instagram, @Masa_, aquele tracinho maior, contabilidade, agende uma visita ou combine um café com a dupla de contadores mais confiável do mercado, os irmãos Emanuel e Eric Araújo. Então, fica aí esse recado e até a próxima. Oi, meu povo, Sinara Marques, passando para deixar um recado de mais um parceiro aqui do nosso programa Hora Ponte, da Ponte FM 87.9
e também do portal Tribuna Nordeste. Acessem nosso portal de notícias, tribunanordeste.com.br, e seja parceiro também. Mandem suas sugestões, suas pautas através do 819-9251-8837. E esse parceiro importante que não larga nossa mão é a APLB Sindicato Juazeiro. A APLB hoje tem o orgulho de divulgar os grandes e valorosos avanços da educação na região e tem como atuação, além de Juazeiro, também atua nas cidades de Senhor do Bonfim, Abaré, Curaçá e Sobradinho. O trabalho desenvolvido pela atual diretoria tem destaque quando vem apresentar para a sociedade os avanços conquistados nos últimos anos, tanto na natureza física e estrutural, quanto em benefícios, para a categoria com as conquistas de os trabalhadores e trabalhadoras da educação na região. Segundo o professor e presidente da entidade, Gilmar Neri, ele diz o seguinte: entendemos que a vitória de quem luta é a nossa vitória. A nossa luta não para, segue mais forte do que nunca. O compromisso da APLB é com o bem-estar de todas e todos que estão no efetivo desempenho da docência. Iremos defender sempre a categoria, baseados em princípios éticos e dentro da legalidade. Não admitiremos submissão nem injustiças. Estamos atentos para não deixar que nos tirem os direitos. Esse é o nosso compromisso e não abriremos mão disso nunca. Foi o que disse a APLB, o presidente da APLB, professor Gilmar Neri. Somos a APLB com orgulho de quem luta e conquista. Olá, audiência da Rádio Ponto FM 8.9. Aqui é a professora e psicopedagoga clínica Eliette Maia, passando para lembrar que o Fala Maia Podcast, Se Aveste Não, que é sobre educação, estará de volta em fevereiro na programação da Ponte FM, continuando como uma das atrações do programa Hora Ponte, toda segunda-feira às 13 horas. Eu e a jornalista Sinara Marques e nossos convidados. Te esperamos na sintonia do único programa de rádio do Vale do São Francisco, feito especialmente para falar de educação. Contamos com a sua audiência. É no rádio e nas redes. Até lá. Ponte FM 87,9. Oi, meu povo, Sinara Marques, passando para deixar um recado de mais um parceiro aqui do nosso programa Hora Ponte, da Ponte FM 87.9 e também do portal Tribuna Nordeste. Acessem nosso portal de notícias, tribunanordeste.com.br, e seja parceiro também. Mandem suas sugestões, suas pautas através do 819-9251-8837. E esse parceiro importante que não larga nossa mão é a APLB Sindicato Juazeiro. A APLB hoje tem o orgulho de divulgar os grandes e valorosos avanços da educação na região e tem como atuação, além de Juazeiro, também atua nas cidades de Senhor do Bonfim, Abaré, Curaçá e Sobradinho. O trabalho desenvolvido pela atual diretoria tem destaque quando vem apresentar para a sociedade os avanços conquistados nos últimos anos, tanto na natureza física e estrutural, quanto em benefícios, para a categoria com as conquistas de os trabalhadores e trabalhadoras da educação na região. Segundo o professor e presidente da entidade, Gilmar Neri, ele diz o seguinte: entendemos que a vitória de quem luta é a nossa vitória. A nossa luta não para, segue mais forte do que nunca. O compromisso da APLB é com o bem-estar de todas e todos que estão no efetivo desempenho da docência. Iremos defender sempre a categoria, baseados em princípios éticos e dentro da legalidade. Não admitiremos submissão nem injustiças. Estamos atentos para não deixar que nos tirem os direitos. Esse é o nosso compromisso e não abriremos mão disso nunca. Foi o que disse a APLB, o presidente da APLB, professor Gilmar Neri. Somos a APLB com orgulho de quem luta e conquista. Na manhã que acorda a cidade, o som da ponte me leva a sonhar. Vozes que ecoam, batidas de verdade, na sintonia posso me encontrar.
Ponte FM 87,9. A música pop é um presente. Notícias e música de qualidade. Venha nessa sintonia, porque tá na ponte é bom demais. Ponte FM 87,9. Sintonize seu rádio. Venha nessa sintonia, porque tá na ponte é bom demais. 87,9. Do seu jeito. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade dos seus apresentadores. Em 5 segundos, começa mais um programa. Com a qualidade. Ponte FM. Começa agora na Ponte FM. Hora Ponte. No ar, Hora Ponte. Programa Hora Ponte. Apresentação Sinara Marques. Agora são 13h04, estamos ao vivo, estamos cumprimentando todo o Vale do São Francisco. E hoje, conforme já prometemos nas redes sociais, estamos trazendo o Dr. Ricardo Lubarino. Ele é advogado e ele também tem uma formação toda especial em tributação. E a gente, naturalmente, vai atualizar vocês sobre algumas discussões que já estão em evidência no Congresso Nacional. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados Federais, assegurou que uma das pautas que ele vai colocar em discussão e em votação, com a pressão, evidentemente, de alguns setores progressistas, setores da esquerda, e sabidamente dos sindicatos todos, tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos trabalhadores rurais, a questão do 6x1. E doutor Ricardo é uma pessoa estudiosa desses assuntos, inclusive aproveitar logo aquele primeiro tema seu, que repercutiu bastante, aquela tese sua de que se há hoje um ganho de 12% com relação às tarifas nas exportações da fruticultura brasileira. E aí eu queria saber, naturalmente, sua opinião ainda sobre os ganhos do agronegócio e por que eles não seguem o exemplo do Jorge Gaziera lá, que está dividindo o lucro com os trabalhadores da fazenda em Lagoa Grande. Se isso é possível, quais as resistências do sindicato patronal aqui para o Vale do São Francisco, já que eles estavam numa situação bem mais adversa. E com a redução do tarifaço, as coisas melhoraram consideravelmente. E quem mais sabe disso é o presidente da Abra Frutas, Guilherme Coelho, ex-prefeito de Petrolina. Boa tarde, doutor Ricardo Lubarino. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Ponte. Veja, inicialmente eu gostaria de fazer esclarecer alguns pontos. Quando eu fiz aquela colocação do ganho adicional, foi em razão do acordo Mercosul com a União Europeia, que ainda está em gestação. Ainda houve uma contestação judicial dentro da própria União Europeia e o assunto ainda não está, digamos assim, totalmente assentado. Sim. Aquele ganho não está pacificado. Não, ainda não está tendo efeitos práticos. Sim. Isso não tem relação com a questão daquele tarifaço Sim. dos Estados Unidos que foi renegociado. Aquele tarifaço piorou a situação, voltamos, digamos assim, à estaca zero. Mas o ganho adicional é com o acordo Mercosul, que ainda está em gestação. O que eu tinha pontuado é que essa conquista, ela não é só dos empresários, ela é do povo brasileiro. É um acordo Mercosul feito pelo governo brasileiro, pelo Congresso brasileiro, pela sociedade brasileira. E o que eu tinha feito uma provocação no sentido de que o empresariado deveria discutir com os trabalhadores qual fatia desse ganho da sociedade competiria aos empresários e quanto o ganho dessa conquista da sociedade competiria aos empregados. Obviamente que isso exige um sindicato maduro, tanto dos empresários como dos
trabalhadores rurais, para que possa ter discussões maduras, adequadas, em busca de uma harmonia para otimizar esse ganho, tanto para o empregador, como também para o trabalhador. Mas isso é uma conquista social, uma conquista que deve ser discutida. Eu fiz uma provocação. Né? Sei. Qual é a situação hoje que o senhor tem percebido do campo de Petrolina, ainda com relação aos trabalhadores braçais da fruticultura irrigada, da manga e da uva principalmente? Esse povo ainda sai de casa com aquela marmita, vai comer marmita fria meio-dia. Esse povo não tem creche para os filhos, há uma desassistência, há uma lerdeza, uma displicência muito grande do empregador para com essas trabalhadoras da uva, os trabalhadores da manga e até dos armazéns aqui, o pessoal que trabalha com aquelas caixas, com a embalagem para exportação. Qual é a notícia que o senhor tem do tratamento dado a esses trabalhadores? Veja, Marcelo, essa questão de como cada empresa lida com seus empregados é muito particular. Tem empresas que têm uma relação extremamente interessante, que têm buscado oferecer aos seus empregados uma condição melhor de trabalho. Tem empregadores que não fazem isso porque não tem a musculatura necessária, e aí você tem dois tipos de produtores no Vale, né? O produtor que ele exporta, que tem uma grande musculatura, que tem acesso ao mercado, que é quem conduz a política de exportação aqui, e tem o produtor que trabalha para fornecer para esse grande empresário. Então, isso gera uma diferença muito grande de tratamento entre uma ou outra empresa. Paradoxalmente, o que acontece? Nós temos uma crise de mão de obra. Certo? O senhor acha que esse Bolsa Família aí do governo, esse programa do Bolsa Família, incide nessa questão? Está embutido nisso? Veja, você me faz uma pergunta que eu não tenho condições de responder, até porque o próprio governo federal não fez a pesquisa necessária para dar essa resposta. Então, os empresários acusam o governo federal de viciarem os empregados, dando o Bolsa Família, e com isso desestimulando essas pessoas a buscarem emprego formal, o que é uma aparente realidade. De fato, às vezes você quer contratar um empregado com carteira assinada e ele não quer porque ele quer receber o Bolsa Família. Sim. Mas não é uma equação de soma, é uma equação muito mais complexa. E isso exige uma pesquisa social, uma pesquisa de campo muito bem feita para entender o que é que se passa na cabeça do trabalhador que prefere ficar recebendo o Bolsa Família a ter um contrato formal. Um dos pontos é a falta de segurança nesse emprego. Deixo de receber Bolsa Família, vou ser contratado, semana que vem eu sou demitido, não tenho nenhuma coisa nem outra. A outra questão também é a questão da remuneração. No final, eu trabalho aqui o mês inteiro, mas quando eu vou descontar as contribuições, eu tenho as despesas para ir trabalhar, no final das contas sai uma coisa para a outra, eu prefiro ficar no Bolsa Família. Então, essa resposta eu vou ficar devendo, porque isso exige uma pesquisa. Inclusive, toda pessoa que vem conversar comigo sobre isso, eu digo, olha, a gente está apenas respondendo com base em impressões, com base em desculpa a expressão, achismos. Mas a gente tem que fazer uma pesquisa para entender o impacto desses programas sociais, não só na vida das pessoas, mas também na questão do mercado de trabalho. E buscar uma solução. Por exemplo, os empregadores rurais aqui sugeriram que mesmo trabalhando a pessoa continuasse recebendo esse auxílio. Veio até ministro do Trabalho e Emprego aqui para Petrolina para tratar disso. Isso. Então, assim, mas para mim, como todo problema nesse país, a questão paradoxal é que se quer buscar soluções sem fazer a pesquisa, sem fazer um estudo, o que em legística, que é a ciência de fazer lei, é o estudo de impacto econômico social de determinada norma. Então, nós temos um Congresso que é muito produtivo de normas, mas não estuda o efeito das normas na sociedade. Então, tem que fazer uma pesquisa profunda para entender o problema e buscar a solução mais adequada.
Por falar em pesquisa, o governo está celebrando aí que houve uma redução do desemprego no Brasil e a oposição ao governo contesta e diz que o governo está celebrando isso embutindo o Bolsa Família. Eu já fiz uma pesquisa por minha conta e acho que não entra na aritmética dessa pesquisa a questão do Bolsa Família, que o Bolsa Família não é um salário, é um programa social dissociado da questão do emprego formal. Como é que o senhor está digerindo isso? Isso é a questão da técnica da estatística. A estatística do desemprego não é com base em quem está trabalhando ou não está trabalhando. A estatística do desemprego é para quem está procurando trabalho. Sim. Então, o que a oposição diz é o seguinte: ora, se o sujeito recebe Bolsa Família, ele não procura trabalho, ele não é contabilizado no índice de desemprego. Só vai estar no índice de desemprego quem está indo buscar emprego, né? Me parece que é uma pesquisa literalmente assim, de carteira assinada. É uma técnica. A técnica de apuração de índice de desemprego não é com base nas pessoas que estão trabalhando ou sem trabalhar. É com base nas pessoas que estão procurando emprego. De cada 100 pessoas que procuram emprego, 95 acham emprego, então o índice é 5%. Sim. Então, se o Bolsa Família, se quem recebe o Bolsa Família não está atrás de emprego, ele não entra nessa conta do desemprego. Sim. Esse é o argumento da oposição, né? Mas, na verdade, esse não é o único índice que esse governo está apresentando, né? O governo está apresentando também inflação bastante baixa, né? E tem outros índices bem interessantes, a despeito do que vem fazendo o Congresso Nacional. Toda vez que o Congresso Nacional se reúne, aumenta a despesa do governo. E depois eles acusam que o governo está gastando demais, que o governo está com déficit alto, quando toda vez que o Congresso se reúne nos últimos 8 meses é para criar despesa do governo, e de uma forma extremamente cínica, porque nós temos os famosos jabutis. Então, por exemplo... Tem uns penduricalhos agora, né? Não, mas isso perto dos jabutis é quase nada. Vou dar um exemplo para você. Quando foi feito o projeto de lei para a privatização da Chesf, eles incluíram um programa para a construção de gasodutos que interessava a meia dúzia de empregados que trabalham com gás e óleo no Brasil. Isso implicou num custo de 50 bi. Sim. E isso veio emprenhado na privatização da Chesf, que não tinha nada a ver com a questão de óleo e de gás. Sim. Então, toda vez que no Brasil se faz algo que mexe com energia, sempre tem um grupo de empresários e muito pequeno que domina mercados e que exige a inserção de normas que custam muito caro para o Brasil e para o povo brasileiro. Porque muitas vezes esses custos, no caso de energia, eles são embutidos na sua própria conta de luz, onde vem ali contribuição ao desenvolvimento energético. Ali estão todas as mazelas das vantagens dadas para grupos econômicos que vêm explorando esse país. Por exemplo, o JBS comprou uma termoelétrica lá no norte, quebrada, que tinha crédito para receber, já tendo negociado com o Congresso, que o Congresso iria fazer todos os esforços para poder pagar a conta. Então ele comprou por um tostão algo que valia 1 milhão, já articulado com o Congresso. Aí, essa conta vai para quem? Para o consumidor de energia. Né? O Banco Master. O Banco Master queria aumentar a garantia do fundo de garantidor de crédito de 250 mil para 1 milhão. E ele não estava vendendo renda sobre título, ele estava vendendo o fundo garantidor. Ele estava vendendo, olha, você vai comprar aqui o fundo, a gente vai quebrar, mas você vai estar garantido. E muitos políticos da direita, do Centrão, tentaram fazer com que esse fundo saísse de 250 mil para 1 bilhão de reais. E ainda tem a questão do Fundo Previdenciário do Rio de Janeiro e a questão também do BRB, o Banco de Brasília, que está enrolado até o pescoço em tentativas de fraude bancária. Quando o Master se viu quebrado, ele tinha feito um processo anterior eu vou tentar usar a palavra certa para eu não ser processado, né? de angariar simpatias usando métodos pouco ortodoxos, disfarçado de contratos, e com isso, quando ele se viu em apuros,
mobilizou essas pessoas que vinham recebendo favores do banco ou remunerações sob a forma de contratos supostamente ilícitos, para que os gestores mobilizassem os seus fundos de previdência, que é o dinheiro do aposentado, para fornecer um fluxo de caixa para o Master. Esse fluxo de caixa está completamente perdido. Esse Vorcaro tentou aliciar todo mundo, a República inteira, no Judiciário, no Congresso, no Executivo. Não, eu acho que você usou o verbo errado, ele não tentou, não. Ele aliciou. Ele aliciou. Com casos escandalosos, como é o caso, por exemplo, da esposa. Onde é que Toffoli e Alexandre de Moraes entram nessa história? E o próprio cara que está na Justiça, Lewandowski, que inclusive saiu do Ministério da Justiça, houve uma série de explicações ali, de que ele estava cumprindo uma quarentena, que ele não aceitou a princípio que a banca advocatícia dele cuidasse das questões do Banco Master. Eu queria que o senhor... No caso de Lewandowski... detalhasse. Vamos começar por Lewandowski. No caso de Lewandowski, há uma evidência que, digamos assim, mitiga, diminui o impacto em relação a ele, que é o fato de que ele era ministro da Justiça quando a Polícia Federal abriu essa investigação. Já no caso do Alexandre de Moraes, muito embora ele não tenha trabalhado em nenhum processo envolvendo o Master, que eu tenha conhecimento, houve a questão do contrato do escritório da esposa de Alexandre de Moraes, um contrato de 100 milhões de reais, que não tem objeto. Quer dizer, olha, eu vou lhe dar um dinheiro aqui e quando eu precisar de você para qualquer coisa eu lhe aviso. Não tem lógica, né? Esse problema, ele é milenar, né? Já se dizia na Roma, né, que a mulher de César não precisa ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então a mulher de Alexandre de Moraes não tem que ser honesta, parecer honesta, ela tem que parecer honesta. Ela ainda apanhou lá quase 5 milhões de reais, né? Não, eu não sei os valores que ela recebeu não, mas não foi só isso não. No caso do Toffoli, o que aconteceu? Houve uma situação extremamente desconfortável dele ter ido de carona para um jogo de futebol, não me engano, no Peru. No Peru, Flamengo e Palmeiras. E dentro do avião estava o advogado do Banco Master. E num primeiro momento ele declarou um sigilo. Não teve nenhum cuidado de ir num avião diferente. Né? Ele criou uma série de situações que deu a impressão de que ele estava atuando em favor do Banco Master, né? Agora veja, na minha visão, essa atitude do Toffoli não foi só para proteger o Vorcaro, não. Eu acho também que ele tentou proteger... Tem um episódio do Resort lá... Aí já é uma outra circunstância. Ele tentou proteger um risco sistêmico. Sim. Porque não era só o Vorcaro que estava na fogueira, no fogo, não. É a República inteira está no fogo. No caso do Resort, que aí também levanta suspeitas e situações que devem ser esclarecidas de forma contundente, é o fato de que, primeiro, os irmãos de Toffoli, que são pessoas de uma vida frugal, pessoas aparentemente de classe média baixa, ou no máximo a classe média, eram detentores de participações em resorts milionárias, né? E a imprensa, não sei o que estou dizendo, a imprensa diz que funcionários do resort dizem que não, que o dono do resort não é ele, não são os irmãos, é o próprio ministro. Então, assim, vivemos um momento histriônico, um momento delicado da República, e eu disse a você, e venho dizendo toda vez que eu sento nessa mesa, esse país precisa de uma revolução. Eu estou até lendo Lenin, o Estado e a Revolução, para poder entender o que é que vai se passar no mundo nos próximos meses, porque nós estamos numa situação limite. Então, a gente tem que colocar o pingo nos is. E aí o Fachin agora aqui está querendo fazer o código de ética no STF, e estranhamente está havendo uma resistência injustificada. E eu acho interessante que o ministro Gilmar Mendes tem uma formação na Alemanha. E tudo que ele faz na direito constitucional, ele se inspira na Corte Constitucional Alemã. E a Corte Constitucional Alemã, e que eu achei que veio até tarde, há poucos anos, acho que é 2016, criou o Código de Ética. Para o Supremo de lá. Para a Corte Constitucional Alemã.
E o Gilmar Mendes tem se mostrado reticente e contrário à instalação do Código de Ética aqui no Brasil. Aí discute, o ministro não pode ser empresário. Não, o ministro pode ser cotista, né, de empresa, tem que ser. Só que quando você se torna sócio de uma empresa, onde evidentemente você está interferindo, até dada a sua condição, cria-se uma série de conflitos de interesses. Vamos voltar agora para a reforma trabalhista e os empregados. Né? Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes é um grande defensor da terceirização, da pejotização. É isso que eu quero entrar com você. E o que acontece? Um ministro que é empresário... Ele é. Gilmar Mendes. Sim. Tem o IDP. Tem capital em Portugal. Não, IDP, eu estudei no IDP, faz parte do IDP. É empregador. Essa pessoa tem condições de deliberar em algo que vai interferir no seu próprio negócio? Pois é. Era isso que eu queria discutir. Olha, em Petrolina, doutor Ricardo Lubarino, os jornalistas estão fazendo um apelo ao senhor. Jornalistas em peso de Petrolina e Juazeiro. Os jornalistas estão apelando e pedindo para eu embutir nessa pauta como é que se faz dessa questão capital-trabalho, onde o jornalista passa 5 anos fazendo uma faculdade, vem para o primeiro emprego, vai para a sala do dono da rádio, do dono da TV, do dono do blog, e ele diz: aqui não trabalhamos com carteira profissional, não. Aqui você tem que trazer o MEI, trazer o CNPJ. Você tem que virar empresa para você ter o emprego aqui. E o jornalista, precisando daquele emprego, daquela oportunidade de trabalho, se submete a essa situação criada pelo empregador brasileiro, que não é só aqui em Salvador. A gente tem notícias muito grotescas da imprensa de Salvador, exigindo do trabalhador da imprensa, no meu caso, no caso de tantos outros, que procurem o SEBRAE, procurem a Receita Federal para construir uma pessoa jurídica. Qual é a situação hoje? A reforma trabalhista, eu queria que você, em linhas gerais, falasse sobre isso. Vamos lá. A reforma trabalhista é algo que me vira o estômago, né? Porque hoje o empregado brasileiro está pior do que no tempo de Getúlio Vargas. A CLT perdeu um pouco. Não, ela perdeu completamente. A volúpia. Na verdade é o seguinte, a CLT continua forte. Sim. Né? O problema é que se está destruindo a ambiência laboral seletista. E isso está sendo feito sem uma estruturação ideológica ou no seguinte sentido. Está se considerando empreendedor qualquer pessoa que exerça qualquer atividade. Tem empresas no Sul que estão contratando gari, presta atenção, sim, gari, através de MEI. De MEI. Então, e isso está sendo chancelado de uma forma, no meu entendimento, cínico pelo STF. Sim. O STF está atropelando a Constituição para dar validade a uma aplicação completamente teratológica, completamente equivocada da questão da terceirização. Então, você vê, por exemplo, só cortando, Ana Maria Braga, William Bonner, Fátima Bernardes, todos eles foram forçados a abrir um MEI. Veja só. Eles que são as estrelas do jornalismo. Essas três pessoas que você citou, sim, no meu entendimento, cabe eles trabalharem nessa condição. Por quê? Porque são profissionais que controlam todo um staff, é um trabalho que não é pessoal, é institucional. O William Bonner, à frente do Jornal Nacional, quando estava à frente do Jornal Nacional, não era o William Bonner, era o William Bonner e centenas Caco de Barcelos agora, que está numa briga com a Globo. Centenas de pessoas que ficavam sob a gestão dele. Então ele poderia, a partir daí, construir uma estrutura que justificasse uma terceirização. Uma pejotização. Beleza. Mas a faxineira aqui da rádio não justifica. Só que, pelo STF, o mesmo tratamento que é dado para o William Bonner tem que ser dado para a faxineira. Que ganhava um salário de R$800 mil por mês. Perfeito.
É o mesmo tratamento que ele quer dar para a faxineira, que ganha um salário mínimo ou até menos. Porque ainda tem o trabalho parcial, né? Temporário, que você fica aí na prateleira, quando o empregador quiser, ele chama para trabalhar. E aí, como se o cara pudesse colocar o estômago dele na prateleira, pudesse colocar os filhos dele na prateleira, aguardando, sem comer, sem beber, sem estudar, sem ir à missa, até que ele possa trabalhar. Aí a família volta à atividade de novo, fica invernando numa prateleira. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Eu estou entendendo. Então, o grande problema hoje é o seguinte: os sindicatos no Brasil foram obliterados. E a população brasileira, ela foi inocente de cair no conto do vigário dos empresários. Então os empresários convenceram os empregados de que os sindicatos eram ladrões, que ficavam tungando o salário dele com a contribuição sindical, e que isso tinha que ser tinha que acabar com essa contribuição sindical obrigatória, que o sujeito tinha que assinar trocentos documentos para poder contribuir com o sindicato, para empobrecer o sindicato e tirar do sindicato a capacidade de mobilização. O empregado engoliu essa conversa e apoiou o enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos viram a reforma trabalhista passar e ficaram calados. Até hoje estão calados. Marcelo, eu acho um absurdo se discutir a jornada 6x1 sem antes discutir a pejotização. Qual seria a solução para a pejotização? Mário, a gente tem comercial aí? A gente vai falar disso logo depois dos comerciais. Agora, 1h30, estou conversando aqui com o advogado, Dr. Ricardo Lubarino. Ele tem sua banca advocatícia Petróleo na Juazeiro também, né? E ele atende, daqui a pouco a gente passa os endereços também em nossas redes sociais. Agora, 1h30. 87,9, a rádio que todo mundo ouve. Zap da Ponte, 87 3024 2744. Ligue, escreva ou mande sua mensagem de voz. A Ponte em conexão com você. 87,9. Do seu jeito. Apoio Cultural. Ponte FM 87,9. Oi, meu povo, Sinara Marques, passando para trazer importantes recados dos parceiros que acreditam no jornalismo do nosso portal Tribuna Nordeste, do nosso Hora Ponte, da Rádio Ponte FM 87.9 e das nossas plataformas digitais, como o nosso canal no YouTube, Tribuna Nordeste TV. Se inscrevam, fiquem por dentro dos nossos conteúdos, né, que a gente está diariamente trazendo para vocês. E um desses parceiros é a Masa Contabilidade. A empresa fundada pelos irmãos Emanuel e Eric Santos Araújo entrega a contabilidade de sua empresa sem complicação e há 20 anos estão nesse mercado. A Masa Contabilidade é uma empresa de referência na região, com atuação em todo o país. A sede fixa está localizada aqui em Petrolina, que é a maior cidade do sertão, terceira maior em população de Pernambuco e, é claro, referência como maior produtora da agricultura irrigada de fruticultura do Brasil. O escritório da Masa Contabilidade atende clientes ativos entre pessoas físicas e jurídicas, oferecendo soluções em contabilidade fiscal, trabalhista, legalização de empresas, a declaração do MEI, né, você que é microempreendedor individual, e recuperação de créditos tributários. Com a equipe afiada e competente, é um modelo de atendimento personalizado. A Masa Contabilidade combina tecnologia e proximidade para entregar resultados confiáveis, seguros e atentos às demandas de cada cliente, seja pessoa física ou jurídica. Para saber mais dos serviços da Masa Contabilidade, acesse o Instagram, @Masa_, aquele tracinho maior, contabilidade, agende uma visita ou combine um café com a dupla de contadores mais confiável do mercado, os irmãos Emanuel e Eric Araújo. Então, fica aí esse recado e até a próxima.
Colégio Recanto. Matrículas abertas. Indique e ganhe. Indique um amigo e ganhe descontos na matrícula. Quanto mais amigos você indicar, mais você vai ganhar. Indicou, matriculou, ganhou. Colégio Recanto. Vence Família Recanto. WhatsApp 879-8856-2023. Colégio Recanto. Avenida Paraíba, 176, Areia Branca Petrolina. Mais informações, acesse o Instagram, @Colégio Recanto PNZ. 87,9. E olha só, minha gente, um recadinho da Neoenergia. A Neoenergia Pernambuco segue avançando em Petrolina. Em 2025, foram mais de 42 milhões de reais para modernizar e fortalecer o fornecimento de energia para você. Tiveram 7.500 ligações, uma nova e moderna loja de atendimento, além de 5 milhões em obras na rede de distribuição e 4 milhões em manutenção para garantir mais segurança e estabilidade. E tem mais, 33 milhões investidos em ampliação de rede para levar mais energia para você. Neoenergia Pernambuco, mais por você. Oi, gente, passando aqui Sinara Marques para falar de mais um parceiro aqui nesse início de 2026, um feliz ano novo a todos, de parceiros, de anunciantes que apoiam o nosso trabalho aqui no Hora Ponte, na Rádio Ponte FM 87.9 e também no nosso portal Tribuna Nordeste, né? Acessem tribunanordeste.com.br e sejam parceiros do nosso portal, enviando pautas, sugestões, o que vocês quiserem para a gente noticiar, a gente noticia. É através do nosso WhatsApp 81992518837. Mas vamos ao nosso recadinho desse parceiro que é o CREA Pernambuco, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, e se refere à questão de suspensão e interrupção do registro para pessoas físicas, empresas ou profissionais desse mercado da engenharia e da agronomia. É possível fazer a interrupção e a reativação do registro no CREA através de algumas etapas. É possível suspender temporariamente o registro da empresa, do CNPJ no CREA, se não for exercer a atividade por um período. Também, se você quiser suspender como profissional, interromper como profissional, você pode solicitar a interrupção do seu registro, declarando não exercício da profissão e pedindo a baixa das ARTS, que são as anotações de responsabilidade técnica, caso haja. Você também pode reativar esse mesmo registro solicitando a qualquer tempo, sem que haja algum débito existente ou pendente, né? Como acessar esse serviço? Interromper ou retomar o registro no CREA. Acesse o portal de serviços do CREA, usando no seu login e a senha. Procure pelas opções de interrupção ou cancelamento de registro no ambiente profissional. Siga as instruções e envie a documentação necessária, como ofícios e declarações. É muito importante. A anuidade, a interrupção evita novas cobranças, mas débitos anteriores devem ser pagos. E para 2026 existe uma novidade. Profissionais únicos podem ter isenção automática da anuidade de pessoa física se a empresa estiver regularizada até 31 de março deste ano, conforme a resolução 1158/2025. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o CREA via e-mail anuidade@creape.org.br ou procurar a central de atendimento ou as inspetorias nos vários municípios, como aqui em Petrolina. Esse é o recadinho, um abraço ao presidente Adriano Lucena e um feliz ano novo a todos que fazem o CREA Pernambuco. A Hora Ponte volta já, não saia daí. Como é que o senhor faz pra ficar assim, nesse vigor que é saúde? Eu vou te contar um segredo. Pra não viver na sofrência, Seiva Amarga é referência. Seiva Amarga trata azia, má digestão, gastrite, refluxo e barriga estufada. Gordura no fígado. Já mandei embora faz tempo. Seiva Amarga deixa a barriga leve, regula o colesterol e os triglicerídeos, ajuda no controle da diabetes e faz a circulação funcionar direitinho. Desarranjo intestinal e enxaqueca, com Seiva Amarga, o velhinho fica novinho.
Seiva Amarga está à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. De segunda a sexta, a sua voz vai ecoar na Ponte FM, vem se informar. Das 13 às 14 horas, a notícia é quente, com Sinara Marques. Ora, Ponte, é notícia, é debate, é do seu dia a dia. Na Ponte FM, todo vale na mesma sintonia. Oh, 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 oh. Estamos de volta. Hora Ponte 87,9. Estamos agora a 13 horas e 38 minutos. Vamos tratar ainda da pejotização aqui com o doutor Ricardo Lubarino, ele que é especialista em causas trabalhistas, cíveis também e fiscais. E hoje ele é nosso convidado especial nessa tarde de sexta-feira. As nossas redes sociais aí, uma movimentação muito grande, nossos cumprimentos aos motoristas de aplicativo que estão fazendo pergunta aqui também. A gente vai para o aplicativo, motorista de aplicativo, a regulamentação. Conversei com o Lucas Ramos aqui, que foi presidente da comissão que tratava desse assunto, e eles estão, vamos primeiro pacificar o Congresso, porque não houve, porque até agora não se elaborou uma regulamentação definitiva para os trabalhadores de transporte aplicativo, por aplicativo. Mas, doutor Ricardo, a pejotização ainda. Veja, como eu disse a você, a direita conseguiu vender para o trabalhador brasileiro um discurso de empoderamento, que ser empreendedor era o grande negócio, que você ser o seu dono do seu próprio negócio era a solução para a sua vida. Isso era um engodo para se construir uma estrutura legislativa para tirar os direitos do trabalhador. A reforma trabalhista, até a reforma trabalhista, você só podia terceirizar atividades que não eram vinculadas à atividade fim da empresa. Limpeza, vigilância, manutenção. Com a reforma, estabeleceu-se que podia-se terceirizar qualquer atividade desenvolvida pela empresa. Isso foi vendido com o discurso do empreendedorismo. Então a classe trabalhadora brasileira foi enganada. Foi dita a ela que se ela fosse a dona do seu próprio negócio, ela teria uma vida melhor. Mas veja, tem gente que nasce para ser padre, tem gente que nasce para ser médico, tem gente que nasce para ser professor, tem gente que nasce para ser empreendedor e tem gente que nasce para receber ordem. Ponto. Eu vou fazer uma digressão aqui cultural, que é a seguinte. Tem um sujeito que escreveu uma obra que até hoje é muito admirada, no século XVI. Etienne de La Boétie escreveu O Discurso da Servidão Voluntária. E nesse livro ele dizia duas coisas. O nobre, que fica sujeito que está na corte, ele fica sujeito aos favores do rei. Então ele pode sair do ponto A para o ponto M, para o ponto Z, por uma ordem do rei. Mas também pode sair do ponto Z para o ponto A. O rei tem o poder de vida e de morte, de colocá-lo ou bem ou mal, e ele tem que estar ali agradando o rei. E ele dizia, essa pessoa, esse nobre, tem uma vida mais desgraçada do que a do peão que trabalha para o senhor feudal. Porque o peão que trabalha para o senhor feudal, ele sabe que ele tem que acordar às 5, tem que trabalhar até às 16, tem que entregar tal coisa, e ali cumpriu a função dele e ninguém vai questioná-lo. Quem ficava na elite, sujeita aos favores do rei, tinha que adivinhar o que o rei queria. Tinha que estar o tempo todo agradando o rei, e ele não tinha elementos para saber o que é que tinha que fazer, o que é que tinha que fazer ou não fazer para agradar o rei. E ficava sempre na corda bamba. Então, segundo Etienne de La Boétie, o peão tinha uma vida mais tranquila, menos estressante do que o próprio nobre. Então, assim, tem gente que não quer viver a vida estressante de empreendedor. De ter que faturar X no final do mês para poder pagar suas contas, para poder...
essa pessoa prefere trabalhar como empregado, receber as suas horas, cumprir as suas horas, ter o seu salário e ter sua vida tranquila. No final de semana ele vai dormir sabendo que segunda-feira ele tem que fazer isso, na terça ele tem que fazer aquilo e no final do mês ele vai receber o dinheiro dele. Mas aí vendeu-se para essa geração a ideia de que ser empreendedor era algo maravilhoso. E nesse discurso criou-se a questão da pejotização. E aí a CLT foi reformada para dizer a empresa pode contratar qualquer pessoa para qualquer cargo como PJ. E antes de entrar na discussão da jornada 6x1, que eu vou falar de forma muito resumida, sim. Para mim é algo que não devia nem estar em discussão, porque é uma redução de 44 para 40 horas semanais de trabalho. Isso não afeta a produtividade da empresa, tá entendendo? De forma nenhuma, não afeta. Se o chefe for comissionado, ele pode trabalhar 44 horas e ele vai receber o adicional sobre a comissão. Então isso não é um problema. Aliás, muitas empresas que reduzem têm demonstrado que ela aumenta a produtividade. Para mim, antes dessa discussão, o que os sindicatos, o trabalhador brasileiro devia ir às ruas, queimar pneu, fechar a avenida, criar um escândalo, é a questão da pejotização. A pejotização já está escravizando o trabalhador brasileiro. E isso está sendo endossado pelo STF. O ministro Flávio Dino, sim, recentemente, numa palestra, criticou a questão da pejotização, que é defendida por residentes por Gilmar Mendes, empresário. Gilmar Mendes é conveniência. Empresário, né? Ele disse o seguinte, que foi na sapataria e foi atendido por duas meninas, duas vendedoras, e ele perguntou o que é que elas achavam da jornada 6x1. Minto. As empregadas que provocaram ele em relação à jornada 3x1. E ele começou a conversar e tinha um trabalhador, um senhor, e ele perguntou, e o senhor, o que é que o senhor acha dessa questão da jornada 6x1? Ele fez, ministro, eu não tenho opinião porque eu sou PJ aqui, não sou empregado. Então, veja só, um vendedor de sapatos é um empreendedor? É um absurdo. Tá entendendo? Então, o judiciário, na verdade, o judiciário trabalhista cumpriu o seu papel. Porque a pejotização também inibe o recolhimento, por exemplo, fundo de garantia. É outro problema. A gente está Previdência. A gente está criando um rombo previdenciário enorme com essa questão, porque o MEI recolhe menos. Né? Mas o mais grave é que você está criando uma situação que o empregado perdeu a sua capacidade de se defender, está empobrecendo a população, está sujeitando o trabalhador a um regime de trabalho que é muito, muito, muito mais desafiador e muito mais difícil que a jornada 6x1, que isso é garantido para quem é seletista. O nosso tempo acabou, Marinho. E aí, que pena. Mas traz ele aqui para a semana. Com prazer. A entrar na próxima sexta-feira. Vamos ficar marcando aí essas... A próxima não, porque estamos no carnaval. Né? Eu tenho um compromisso em Recife. Depois do carnaval. Depois do carnaval você vem aqui para discutir a questão dos aplicativos de transporte e o 6x1 ainda entrar com maior profundidade, que já é depois do carnaval que o Brasil começa a trabalhar normalmente, né? E eu prometo, quando formos falar dos aplicativos, de tratar do conceito de técnico-feudalismo. Certo, vamos tratar disso. Que é do ex-ministro da Economia grego, que está demonstrando que estamos voltando ao tempo do senhor feudal. Pois é. Olha, agora nós estamos com a secretária de Educação, Marinho. Secretária de Educação e Cultura e Esporte, Rosane da Costa, falando sobre concurso público da educação que acontece neste domingo, dia 8. E aí a Rosane vai, naturalmente, numa matéria da nossa companheira Sinara Marques, atualizar vocês. Quero agradecer mais uma vez, doutor Ricardo, sua presença aqui. Venha mais vezes. Sempre. Sempre. Ei, e nas redes sociais a gente vai daqui a pouco colocar essa matéria aqui de doutor Ricardo. Vamos fazer texto em relação a essa matéria. E eu quero agradecer aqui, Marinho, desejar um bom final de semana a todo mundo. Porque
porque depois da matéria já vem o programa da nossa Rose Pádua. Vamos para Rosane. Olá, bom dia. Aqui é Rosane da Costa, secretária de Educação, Cultura e Esporte. Passando aqui para informar que neste domingo, dia 8 de fevereiro, Petrolina vive um momento histórico. Milhares de pessoas farão a prova do maior concurso público da rede municipal de ensino de Petrolina. O prefeito Simão lançou o edital e mais de 28 mil pessoas se inscreveram para concorrer a mais de 1.000 vagas de professores, secretários escolares, psicólogos e assistentes sociais. Assim, a gente sabe, cada candidato carrega consigo um sonho, uma trajetória de esforço e de muita dedicação. Como secretária de Educação e professora efetiva desta rede, quero desejar boa sorte a todos os candidatos que querem somar juntos conosco na construção de uma educação gratuita, pública e de qualidade para quase 60 mil estudantes. Que a tranquilidade acompanhe cada um, que o conhecimento fale mais alto e que todo empenho dedicado até aqui seja de fato recompensado. Logo após o resultado, estaremos juntos celebrando a aprovação e a posse para que possam contribuir com compromisso e amor pela educação e pelo serviço público. Petrolina reconhece e valoriza isso. Que domingo seja um domingo de paz, de concentração e de confiança. Aproveito para deixar orientado. Façam a leitura do edital. É importante que todos os candidatos conheçam as regras que estão impostas no edital e que cheguem com antecedência para que possam fazer uma prova tranquila e que seja um domingo de recompensas. Boa sorte a todos. Esperamos vocês na rede municipal, que é a melhor rede do estado de Pernambuco. Você acompanhou Hora Ponte, com Sinara Marques, na sua Rádio Ponte, FM 87.9, ligando você ao que importa. Rádio Ponte FM 87,9, a melhor rádio de Petrolina, Juazeiro, a melhor do Vale. Ponte FM 87,9. Do seu jeito. Apoio Cultural. Ponte FM 87,9. E olha só, minha gente, um recadinho da Neoenergia. A Neoenergia Pernambuco segue avançando em Petrolina. Em 2025, foram mais de 42 milhões de reais para modernizar e fortalecer o fornecimento de energia para você. Tiveram 7.500 ligações, uma nova e moderna loja de atendimento, além de 5 milhões em obras na rede de distribuição e 4 milhões em manutenção para garantir mais segurança e estabilidade. E tem mais.